Daniel, capítulo 3. A imagem de ouro de Nabucodonosor é o título. Eu vou ler do 1 ao 2. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois colocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe é dada. Os homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: ó rei Nabucodonosor, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não o adorasse seriam atirados numa fornalha de fogo. Uma fornalha de fogo, me perdi, 12. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Ele faz uma pergunta. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados numa fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 22. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então, Nabucodonosor se aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, né? Nabucodonosor é ruim. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, um decreto, que todo homem de qualquer povo, nação e línguas, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque, Abednego na província da Babilônia. Leitura extensa, né, gente? Eu ainda tentei tirar alguns versículos, mas eu não poderia tirar a essência da leitura, né, dessa passagem. Porque é uma passagem em que o Senhor manifesta verdadeiramente a sua glória e dá livramento ele faz um verdadeiro milagre na vida desses 3 homens. Essa passagem me chama muita atenção e me fez lembrar de nós. Você acredita que me fez lembrar de nós? Sabe por quê? Porque eles foram levados para uma terra que não era deles. Eles não conheciam a cultura, eles não conheciam a língua. E nós também, a maioria de nós veio do Brasil sem conhecer a cultura e a língua. Só eu que fiz isso? Não, teve uma turma que veio também, né? Sem conhecer o país e a cultura. Só a diferença é que nós viemos de livre e espontânea vontade. Muita vontade, diga-se de passagem, né? Muitos de nós insistiu mais de uma vez para conseguir chegar aqui. E eles não. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas eles enfrentaram aquilo que eu e você enfrentamos quando chegamos aqui. Eu não sei vocês, mas quando eu olhava para aquelas pistas da 95, eu olhava e falava, meu Deus, como é que um dia eu vou andar nesse lugar? Então é assim, eles enfrentaram tudo que nós enfrentamos como imigrantes de uma terra desconhecida com um agravante. Eles eram cativos. Eles não tinham a liberdade que nós temos. E isso fez toda a diferença na vida deles. E ainda assim, eles foram fiéis ao Senhor. O título dessa palavra, que eu gostaria de pensar com vocês na noite de hoje, é o que pode atrair milagres em nossa vida. Porque esses homens, eles fizeram 4 coisas que atraíram o milagre do Senhor na vida deles. Eu entendo assim que essas coisas atraíram o milagre na vida deles, porque eles foram homens fiéis ao Senhor. Mas vamos lá, essa história aqui começa lá em Jerusalém. Para a gente se localizar nesse texto, Ananias, Misael e Azarias, eles experimentaram o sobrenatural de Deus, um verdadeiro milagre, mas eles, como eu falei, foram levados cativos. Eles eram judeus, eles viviam em Jerusalém, uma Jerusalém corrompida. Uma Jerusalém corrompida politicamente, corrompida espiritualmente. Na época, o rei era Jeoaquim, filho do grande rei Josias, que fez tudo que era bom ao Senhor. Joaquim, ao contrário de Josias, era um rei que fez tudo contra a palavra de Deus. Um rei idólatra. E esse Joaquim levou todo Israel junto com ele. Ele era um rei maligno e injusto, que perseguia inclusive os profetas do Senhor. Quando você lê, eu gostaria que vocês lessem, vocês vão descobrir que Jeremias foi um dos profetas que sofreu com a perseguição de Joaquim. Mas aí, no 3º ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor invade Jerusalém. E leva cativos alguns homens, e leva outros como escravos mesmo para serem vendidos. Tá? E, nesse contexto, Nabucodonosor dá uma ordem. Todo mundo quer o que é bom, né? Nabucodonosor mandou que os seus soldados, ou o seu chefe da guarda, não sei, escolhessem homens jovens, sem defeitos, de boa aparência, de famílias nobres, ou de família até mesmo, né, do rei, e ele levou cativo para servir a Nabucodonosor na Babilônia. Então, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos nesse contexto. Eles ficaram na Babilônia durante 3 anos, sendo preparados para servir Nabucodonosor.
Então, esses homens já estavam, quando nós temos essa passagem que nós lemos agora, já há algum tempo, eles já tinham sido treinados, estavam ali servindo a Nabucodonosor. E o que eles fizeram para atrair o milagre? E o que nós podemos fazer? O que a gente pode fazer para atrair o milagre na nossa vida? Fidelidade e obediência era quase o sobrenome desses três. Porque eles foram levados cativos juntamente, tá, com Daniel. Daniel também foi levado cativo junto com eles para a Babilônia. E entre tantos que foram levados cativos do povo de Deus, do povo de Jerusalém, esses 4 se destacaram. Mas hoje vamos pensar sobre Ananias, Misael e Azarias. Por que eu estou falando o nome deles? Que era o nome deles em Jerusalém. Porque a primeira coisa que fizeram com eles, quando eles foram levados cativo, foi mudar os seus nomes. Porque quando você muda o nome de uma pessoa, você tira a identidade dela. Você faz ela esquecer, ou ela duvidar até quem ela é. Porque quando uma pessoa pergunta para você quem você é, o que você fala? Bom, meu nome é... Não é assim que a gente se apresenta? A primeira coisa que a gente fala é o nosso nome. E o nome deles já foram trocados de imediato quando eles chegaram na Babilônia. E o nome deles tinha um significado que se voltava para Deus. Ananias, que significava o Senhor demonstra graça. Misael, que significa quem é como Deus. E Azarias, o Senhor ajuda. E eles passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas essa mudança... Porque queriam mudar tudo neles. Queriam mudar a crença deles, o país deles. Queriam que eles mudassem de dentro para fora. Não só aonde eles estavam. Mas a fidelidade e a obediência deles a Deus não permitiu que isso acontecesse. Eles foram fiéis. E aqui nessa passagem nós vemos a fidelidade deles quando eles não se prostam diante de outros deuses. Ainda que fosse o mandado do rei. E eu quero dizer para vocês que a fidelidade e a obediência deles não começou ali, não. A fidelidade e a obediência deles começou lá no livro de Daniel, capítulo 1. Quando eles se negaram a se contaminar com a comida do rei. Eu sei que comida é um assunto sério, né? Que quando a gente vê o que comer, é difícil dizer não. Mas a comida de Nabucodonosor era oferecida aos deuses, uma porção era oferecida aos deuses. E fora isso, o povo de Israel tinha um costume de preparação de comida e o que eram alimentos puros e impuros. E eles poderiam ter comido na mesa do rei. Para pensar, cativo, está ali para servir. Mas eles não fizeram isso. Eles olharam para dentro de si, embora o seu nome tivesse sido mudado, eles lembravam quem eles eram. Que eles, apesar de Jerusalém estar em decadência, ainda tinha homens e mulheres naquele lugar que serviam a Deus. E que fez toda a diferença na vida deles. A fidelidade e a obediência deles. E aí, gente, olha... A fidelidade e a obediência a Deus é algo que Deus recompensa e recompensa muito. Não pensa você que fidelidade e obediência não tem recompensa, porque tem. Sabe o que aconteceu com esses homens? Eles passaram 3 anos treinando. E eles não se contaminaram com a comida do rei. Ficaram em obediência e fidelidade ao Senhor. Nabucodonosor, quando foi falar com eles, descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que os astrólogos, do que os adivinhos do seu reino. Pensa só, 3 anos. Eu não sei vocês, mas eu, com 20, o inglês é uma briga de foice. Só Jesus da minha causa. Mas eles não. Em 3 anos, Deus derramou sobre a vida deles inteligência e sabedoria. E fez eles mais sábios do que aqueles que nasceram ali, que foram ensinados desde pequeno. Então, a fidelidade e a obediência deles fez toda a diferença. E fez toda a diferença aqui, nessa passagem que nós lemos no capítulo 3. Porque a fidelidade e a obediência a Deus move a mão de Deus em nosso favor. E esses homens, eles tinham uma fidelidade. Deixa para lá, foi só um papelzinho, uma carta para Deus. Se alguém estiver precisando, tem na cadeira. Depois eu pego essa. Bom...
Essa fidelidade deles era horizontal e vertical. Horizontal por quê? Porque era uma fidelidade a Deus, horizontal. E vertical, porque eles eram fiéis um com o outro. Nessa passagem você não vê ninguém retrucando, não. Será? Será? Não tem o será. Sabe por quê? Eu vou abrir um parênteses, não é um ponto, mas eu tenho que falar. O Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas. Quem anda do seu lado pode definir a sua fidelidade a Deus e a sua obediência. Porque quando a gente tem alguém do nosso lado que fica dizendo não faz nada, não tem problema, isso é normal, isso pode afetar a nossa fidelidade, a nossa obediência a Deus. Então, quando você olhar para o lado, ande com quem tem essa fidelidade horizontal com Deus, que você vai estar no mesmo propósito, no mesmo sentimento e na mesma vontade que é de servir, de obedecer ao Senhor. Amém? Mas e no mundo atual? Ali eles tinham que se prostrar, não quiseram comer. E no mundo de hoje? O que pode, de alguma maneira, comprometer a nossa fidelidade a Deus? O que pode? No mundo de hoje, a gente aprende que dinheiro é muito importante. Que poder é tudo. O ego do ser humano, nós temos aprendido que o ser humano é que é importante, o resto não importa. Que tudo não importa, desde que ele esteja bem, de que ele se sinta bem. E eu vou dizer, viu, o pecado faz sentir bem, mas o salário dele não é bom. É bom a gente ser fiel ao Senhor. O suborno, a corrupção. Hoje o mundo tem muita coisa que, se nós não tomarmos cuidado, pode comprometer a nossa fidelidade a Deus. Nós temos que vigiar e vigiar mesmo. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. E se os meus olhos for mal, que grandes trevas eu serei. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente olha, no que a gente fala. Nós temos que vigiar verdadeiramente nos dias de hoje para continuarmos fiéis diante do Senhor. Será que é só eu que passo luta para continuar fiel diante de Deus? Porque o mundo hoje oferece muita coisa. A internet joga uma enxurrada de informações. Tá certo, tem tudo que é bom e útil, mas tem muita coisa que é inútil e que não é bom. E que pode sim comprometer a nossa fidelidade. Porque a gente começa a achar que tudo é normal e que nós podemos todas as coisas. E que pecado não é bem assim. Então nós temos que tomar este cuidado e fazer como esses homens que foram fiéis ao Senhor e não deixaram se abater e nem se levar pelas coisas daquele lugar. E nós vivemos num mundo e num país em que o dinheiro manda muito. E nós temos que tomar cuidado e saber que, como diz o pastor, o dinheiro é bom e nós gostamos, mas que Deus é muito mais importante. E que o dinheiro que eu tenho, eu sou mordomo, só serve para servir a Deus. Amém? Bom, tirando isso, nós temos também algo que eles fizeram e que me chamou muita atenção e que pode atrair o milagre na nossa vida, é a fé e a coragem. Porque eles tiveram que enfrentar o rei. Gente, quando eu lembro daqueles sápatras que foram lá entregar eles, eu fico pensando que como tem gente no mundo que quer derrubar a gente. Aqui dentro não, graças a Deus, amém? Estamos todos firmados e somos fiéis. Mas no mundo tem, e a gente tem que tomar cuidado. E eles entregaram eles para Nabucodonosor, e eles tiveram que enfrentar o rei. Gente, ter coragem não é a gente desafiar a lei. Ter coragem é a gente se manter firme nas nossas convicções e firmeza naquilo que a gente conhece como a palavra de Deus. E foi isso que eles fizeram. E eles ali tiveram uma conversa com Nabucodonosor, que eu não vou ler, eu vou só parafrasear. Eles entendiam que não era necessário se defender. E com grande demonstração de fé e coragem, responderam a Nabucodonosor o que o Deus a quem eles serviam poderia livrá-los. Mas ainda que Deus não o fizesse, eles jamais prestariam culto a outros deuses ou prostrariam diante da imagem de ouro de Nabucodonosor. Agiram em fé e coragem, não se deixando amedrontar pela pressão.
Gente, ser cristão, no mundo que nós vivemos, nós enfrentamos pressões no trabalho. Os jovens enfrentam pressões na escola. A gente enfrenta pressão todos os dias. E nós temos que manter a nossa fé firme. Nós temos que ter coragem. Muitas vezes nós temos que ter coragem para professar esta palavra quando nós somos intimidados. E eles não se deixaram abater, eles foram corajosos. Eles tiveram fé e coragem para defender a fé deles diante da pressão de Nabucodonosor. Eu quero dizer para você que no dia de hoje não é diferente, que você pode sim ter esta coragem e esta fé e defender o que é a palavra do Senhor na sua vida. E não se deixar levar, e nem intimidar. Eu não sei vocês, mas eu no começo da minha conversão, eu me intimidava com algumas coisas e fiz algumas coisas que me arrependi. Só por falta de firmeza. Por causa de pressão de amigos, de familiares. Eu quero dizer para vocês, enfrentem com coragem e fé. E o Senhor fará o milagre, fará o impossível em seu favor. Amém? Eles tinham certeza que Deus poderia livrá-los de alguma maneira. E fé é isso, viu, gente? Lá no livro de Hebreus 11:1 fala que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós estamos aqui hoje, numa noite de milagres, em fé, crendo que o Senhor pode. Amém? E eles ainda declaram mais. Se Deus não nos livrar, ok. Eles jamais adorariam outros deuses. Muitos, igual nós estamos numa quarta-feira de milagres, muitos querem a bênção. Eu também quero a minha, amém? Mas a bênção não é só importante. A bênção maior que o Senhor tem para nós é a salvação. E essa nós não podemos abrir mão delas. Entendeu? Essa firmeza, essa convicção. E eles estavam ali, ei, o que o Senhor quiser para mim, eu sei que vai ser o melhor. Nós temos que ter essa convicção, que Deus tem o melhor para nós. E que não importa as circunstâncias que você está passando. Eu não sei da vida de todos. Aliás, eu sei da vida de quase ninguém aqui. Mas eu quero dizer para vocês que não importa se as circunstâncias não são favoráveis. Não importa o diagnóstico que o médico te deu. Não importa o quanto a situação é desafiadora. Ele é Deus sobre todas as coisas e Ele pode realizar o milagre que você espera. Ou você acha que aqueles 3 homens estavam esperando que Deus fosse fazer o que Ele fez? Nós sabemos que Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. Amém? Mas que Ele é poderoso para entrar conosco e nos livrar lá dentro também. Se essa for a vontade dEle, se for assim que Ele for fazer para mostrar o poder dEle na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Porque foi isso que Deus fez com esses 3 homens. Com Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora já mudaram o nome, né? Deus fez isso com eles. Deus operou um milagre na vida deles. Você acha? Vamos pensar aqui na história. No que aconteceu. Os 3 homens para ser lançado na fornalha. Sem saber o que aconteceria, você acharia que Deus... Eu não sei, tá? Uns comentaristas falam que é Jesus, outros falam que era o anjo do Senhor. Isso para mim realmente não é importante. É importante que a presença de Deus estava naquele lugar. Amém? Então... imagina você, se tivesse numa situação dessa. Você imaginaria que Deus ia andar com você dentro da fornalha e te livrar? Antes de você ser lançado lá dentro? Gente, o negócio é tão tremendo. Os milagres, o poder de Deus é tão grande. Que antes dele entrar lá dentro, Deus já estava livrando eles. Sabe por quê? Porque quem jogou eles morreu e eles não. Quem jogou eles morreu na entrada. Ainda que ninguém tivesse visto o 4º homem, ele já estava lá. Por quê? Como é que você joga alguém, você morre e a pessoa que você jogou não? Milagre de Deus. Deus é poderoso. Deus faz o inimaginável.
A nossa mente é pequena. Eu não sei qual é o problema que você tem colocado na mão do Senhor. Eu não sei qual é o milagre que você tem colocado na mão do Senhor. Mas Deus não pensa pequeno como você não, como eu. Deus é muito maior. E Ele vai fazer muito melhor do que você imagina, do que você espera. Eu creio no poder de Deus. Olha, aleluia. Deus coloca no meu coração que muitos que estão aqui já enfrentaram fornalhas. E Deus foi com você e te deu livramento. E por que agora que você está passando por uma situação difícil, você está tão preocupado? Por que agora você não confia como você confiou no passado no Senhor? Deus fala tremendamente comigo. Ei, Adriana, olha da onde eu te tirei e o que eu fiz por você. Quantas vezes Deus já nos livrou da morte? Quantos de nós aqui tem milagre para contar que Deus fez? Aleluia! Eu quero dizer para vocês que Deus não mudou. E Ele fez o que você esperava? Não, Ele fez o sobrenatural dEle, te surpreendendo. E não vai ser diferente. Ele fez isso no passado e faz hoje. Ele não mudou. Nós é que mudamos. O Senhor é imutável. E o poder dEle é inimaginável. A minha mente não alcança. E quando eu penso... como eu gostaria que Deus fizesse alguma coisa para mim, eu olho para a minha pequenez e falo, Senhor, eu sei que o Senhor é muito maior do que eu. E os meus pensamentos não alcançam a grandeza de Deus. E na noite de hoje é isso que eu quero dizer para vocês. Creia, seja fiel, seja obediente. Tenha coragem e fé. Que o Senhor vai fazer o sobrenatural. Amém? Gente, eu gostaria de concluir esta palavra. A gente vai, vamos fazer de novo. Gente, eu gostaria de concluir essa palavra. Oh, glória! Gente, Deus, Ele é maravilhoso. A misericórdia do Senhor alcançou cada um de nós. Tenha fé e creia que se você está aqui no dia de hoje, você não veio porque é mais uma quarta-feira. As quartas-feiras que você vem aqui, não é porque você tem obrigação. Você vem porque Deus te traz. Porque Deus quer dar uma injeção de ânimo na sua vida. E quer lembrar. Porque eu acredito que eu não falei nenhuma novidade aqui. Mas Deus nos lembra do amor dEle por nós e do seu poder. Amém? Bom, agora eu vou terminar. O milagre que Deus realizou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego fez com que Nabucodonosor, quem estava à volta dele, louvasse o nome do Senhor e reconhecesse que não havia outro Deus para livrar o seu povo como Deus de Israel. E ainda mudou totalmente a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles foram promovidos. O Senhor te dá uma prova para te aprovar e para te abençoar. Amém? Deus não mudou. Ele realizou esse grande milagre no passado. E Ele é poderoso para fazer na sua vida, no dia de hoje, o milagre que você espera. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, santo, poderoso. Senhor, nós, Pai, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Crendo no Teu poder, Senhor. Crendo, Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E eu te peço, Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor venha derramar, Senhor, através do Teu poder, Senhor, a bênção, Senhor, a cura, Senhor Jesus. O Senhor venha trazer o livramento. O Senhor é o Deus que conhece a Tua igreja e que sabe o milagre que cada um de nós precisa na noite de hoje. E Tu és poderoso para fazer, Pai. E crendo, Senhor Jesus, no Teu poder, crendo na Tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós. Ainda oramos, Senhor Jesus, por este altar de oração. Que o Senhor venha tomar cada causa, cada necessidade colocada aqui diante do Teu altar. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor, Pai, pode abençoar e mudar histórias, Pai. Senhor, sobre cada pedido que aqui está, nós colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Posso crer que em minha vida
o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre